mostrar aqui para vocês agora, está na capa do nosso site, uma pesquisa exclusiva que a Quest divulga aqui na CNN Brasil, que mostra qual é o estado de ânimo dos parlamentares com o governo Lula. De que forma o Congresso Nacional observa a movimentação do governo? Vejam lá, para 41% dos deputados, a relação do governo Lula com o Congresso é negativa, para 24% positiva. A gente vai conversar com o Felipe Nunes, que é CEO da Quest, está aqui para conversar com a gente agora e aprofundar um pouco mais essa pesquisa. Felipe, sempre que os nossos analistas lá, bom dia, antes de mais nada, bem-vindo mais uma vez aqui à nossa programação, sempre que os nossos analistas nos apontam o resultado de uma reunião que acontece toda segunda-feira entre líderes da Câmara, eles invariavelmente dizem o seguinte: olha, Colombo, a reunião terminou, o pessoal está meio desanimado, está descontente, porque não são convidados para viajar com o presidente no avião até a base eleitoral, porque não são recebidos na hora do almoço, a Janja não deixa... como se isso fosse verdade. Não deixa o presidente almoçar com eles têm de almoçar juntos, os políticos ficam de fora, não pagam emenda, não liberam espaço. Vocês captaram nos números esse permanente lamento do Congresso Nacional em relação ao governo? Ah, não está bom, eu não gosto, a vida aos céus, não está dando certo. Isso foi traduzido na pesquisa de vocês, Felipe? Bom dia, Colombo. Prazer falar com você novamente. A gente captou exatamente esse movimento. A gente foi à Câmara dos Deputados fazer uma pesquisa que conseguiu um número inédito de entrevistas, 185, 36% do plenário da Câmara foi ouvido nesse levantamento. Uma amostragem realmente muito grande, porque ela considera todos os partidos políticos, ela considera todas as regiões do país, os campos ideológicos, e o que a gente apurou é que os deputados estão carentes de atenção e de prestígio, principalmente por parte do governo. A gente viu na pesquisa que um grande contingente de parlamentares, a maior parte deles diz que a avaliação da relação com o governo é negativa, 41%, e chama a atenção, Colombo, que além desse dado, o mais expressivo, quando a gente pergunta como é que os deputados avaliam a atenção dada pelo governo aos parlamentares, 67%, quer dizer, quase 70% dos parlamentares dizendo que o governo dá menos atenção do que deveria. Agora, Colombo, embora os deputados tenham essa percepção, eles estão confiantes de que o governo vai ser capaz de aprovar a sua agenda. Eu acho isso um dado extremamente relevante, justamente porque, de um lado, há toda essa carência, toda essa reclamação de atenção, de prestígio por parte dos deputados, mas isso não faz com que eles acreditem que o governo vai ter dificuldades. Só para dar esse número, 56% dos deputados acham que as chances do governo aprovar a sua agenda são altas, ou seja, essa carência não necessariamente significa veto ao governo. Acho que é mais um convite à cooperação e ao desejo dos parlamentares de fazerem parte do governo ou dividirem o espólio, vamos dizer assim, do governo. E essa carência não passa só com atenção e carinho. É pagamento de emenda o que eles querem, é isso? É acordo cumprido, é isso, Felipe? Exatamente. A gente perguntou para as pessoas, Colombo, para os deputados, qual é o fator determinante para que o governo aprove sua agenda aqui na Câmara dos Deputados. E a resposta mais clara, para 40% dos deputados, o mais importante, o determinante é cumprir acordo com o líder e liberação de emenda. A segunda opção mais importante é ouvir sugestão às propostas que existem, ou seja, os deputados querem participar das discussões, e 15% acham que é determinante ter boa relação com o presidente da casa. Colombo, esse dado fica mais interessante quando a gente abre ele pelos três blocos, vamos dizer assim, a esquerda, o centro e a direita. O centro claramente está interessado em acordo partidário e emenda. 52% dos deputados do centro dizem que esse é o papel determinante. A esquerda, por outro lado, olha que interessante, está preocupado com emenda, 34%, com acordos partidários, eles estão dizendo isso, 1/3, mas o outro terço está preocupado, sabe com o quê? Eles estão preocupados em votar medidas que tenham apoio popular na população, ou seja, é uma outra perspectiva. A direita, que, claro, tem menos acesso ao governo nesse momento,
também está mais interessado em emenda e em acordo. Ou seja, o plenário da Câmara é diverso também nas suas opiniões em relação ao que é determinante para a aprovação da agenda. Mas tem alguns assuntos que contam com uma maioria importante, não é, Felipe? Vocês fizeram perguntas super interessantes para os parlamentares sobre legalização de aborto, sobre acesso facilitado a armamento, privatizações, exploração de petróleo na Amazônia. Quem tem mais voz no Congresso? Qual é o segmento da sociedade que tem mais voz no Congresso? Queria que você desse uma pincelada no que você julgar mais importante, porque são temas bem interessantes, né, Felipe? Colombo, primeiro, um dos temas mais discutidos, né, na sociedade é qual é a capacidade de influência dos diversos setores da sociedade. Né, para não falar de lobby especificamente, que não é legalizado no Brasil, né, não é regulamentado, mas a gente foi olhar quem é que tem mais capacidade de influenciar as decisões no Congresso. E chama bastante atenção. 77% dos deputados diz que o agronegócio tem muita influência nas decisões do Congresso, 58% dizendo que o sistema financeiro, o setor financeiro tem muita influência. Em terceiro lugar aparece o setor industrial, com 52%, e mais embaixo o setor de comércio, com 39%, 20% apenas dizendo que o terceiro setor e os trabalhadores têm influência no Congresso, e lá embaixo as organizações internacionais. Então dá para ver que agronegócio, setor financeiro, são os que mais conseguem influenciar a agenda na Câmara dos Deputados. O outro tema que você falou muito importante, Colombo, ele mostra como muita gente fala, mas a Câmara não representa a sociedade, né? Ela é muito diferente da sociedade. Essa pesquisa, ela vem para rejeitar essa hipótese, né? Para mostrar uma realidade um pouco diferente. Primeiro, quando a gente mostra a avaliação dos deputados ao governo Lula, a gente vê que é muito parecida com o que tem na sociedade. O percentual de avaliação positiva e negativa é muito próxima com o que a Quest e a Genial captaram na última pesquisa com a população. Quando a gente pergunta qual é se o Brasil está indo na direção certa ou não, a gente também vê uma avaliação muito parecida da sociedade com o Congresso, né? A maioria achando que o Brasil está indo na direção certa. E, especialmente, quando a gente vai perguntar sobre os temas que são relevantes para a sociedade, como você falou, aborto, o papel do Estado na resolução, né, da desigualdade, se a escola é um lugar para debater sexualidade, privatização de correios, compra e posse de arma, o que as pessoas pensam, a Câmara dos Deputados pensa muito parecido com o que pensa a sociedade. Quando a gente compara esses dados, só para dar uma informação, né, 54% da opinião pública das pessoas acha que a escola é um lugar adequado para debater sexualidade, 47% da Câmara pensa da mesma maneira. Ou seja, são números muito parecidos, a tendência é parecida, ou seja, diferentemente do que muita gente defende por aí, a Câmara é sim, né, uma Câmara de eco das opiniões, dos interesses e das preferências da sociedade brasileira. Muito legal. O cientista político Felipe Nunes, diretor da Quest, trazendo para a gente detalhes dessa pesquisa que já está toda fatiadinha ali no nosso portal cnnbrasil.com.br. Felipe, muito obrigado pelo papo aqui. Boa quinta-feira para você. Até a próxima, meu amigo.